Amém, queridos? Bom dia. Ih, irmãos, você tomou café de manhã? Bom dia. Melhorou, né? Deixa eu pegar aqui uma água. Queridos, é muito bom, né? É muito bom estar aqui, mas eu confesso aos irmãos que a minha mão está trêmula, né? O pastor Maurício ali, daqui a pouco ele está olhando para mim, é complicado, irmão. Mas Jesus é bom, nos fortalece, nos abençoa. Tentei trocar com o pastor Manuel, mas ele também não quis, falou que vai que é tua, Tafarel. Amém. Queridos, eu quero ministrar uma palavra ao teu coração, palavra que falou muito ao meu coração e quero compartilhar com você. Convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 17, diz assim a palavra do Senhor: Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando ele de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram às cidades. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e nós cremos que o Senhor tem algo mais para acrescentar ao nosso coração. Fale conosco, Senhor, pois te damos total liberdade nesse lugar. Somente a ti, somente ao Senhor queremos ouvir, e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar aqui ou sequer se manifestar, porque esse lugar é santo, consagrado ao Senhor, e as nossas vidas a ti pertencem, Senhor. Portanto, os nossos ouvidos também são do Senhor, e queremos ouvir a tua voz. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, falar de fé é algo que faz parte do nosso trabalho, é algo que faz parte do nosso serviço. Nós temos que falar de fé, né? E a gente às vezes pensa na fé como aquela palavra de positivo, né? Aquela positividade, mas ser positivo também é a nossa postura. Nós temos que olhar para as possibilidades, também é a nossa postura. E nós precisamos crer que o nosso amanhã será muito melhor na nossa vida, ainda mais com o que nós estamos vivenciando hoje no nosso país. Não estou aqui para falar de política, nada disso, né? Não é para isso que fui chamado. Mas nós estamos vivendo isso hoje, esperamos ver um Brasil melhor amanhã. Você não espera isso? Eu espero e tenho convicção disso.
Por quê, pastor? Porque vai sair ou entrar um, vai sair outro? Não, porque a igreja ora. Só por esse detalhe. Por que eu creio num Brasil melhor, num país melhor? Porque a igreja, ela ora. E a igreja do Senhor, ela tem orado por essa nação. Sim ou não? Você não tem orado pelo Brasil? Então eu creio que a igreja tem orado. E o ser positivo, amado, não é andar de olhos fechados e fingir que não está acontecendo nada, viver alheio às circunstâncias, mas sim estar integrado no que está acontecendo, estar atento a tudo que está acontecendo, porque todas as coisas hoje apontam para o negativo, aponta para o pior, e é assim que nós estamos pensando, né, que as coisas podem piorar. Mas eu quero usar a palavra profética desta manhã e dizer que as coisas não irão piorar, em nome de Jesus, porque há uma igreja que ora, há uma igreja que intercede, mas o que está acontecendo lá do lado de fora está influenciando a nossa vida do lado de dentro, e isso não pode acontecer. O pastor acabou de falar e nós estamos vivenciando isso aqui na nossa igreja. Está acontecendo a violência no mundo, no país, e nós não somos alienados, nós estamos por dentro disso. Mas só que o que está acontecendo lá fora está nos afetando aqui dentro. E eu lhe pergunto, aonde está a sua fé? Em quem você tem crido? Talvez se eu passasse o microfone aqui, cada um teria um motivo para dizer, não, eu não tenho vindo à noite por causa, a minha rua está perigosa. E aqui dentro não está perigoso? Você não acha que dentro da igreja se mata também, sim ou não? Você não acha, não? Basta uma palavra que você disser para essa pessoa que está do seu lado, você vai matá-la. Você entende, querido? É isso que nós temos que pensar. Mas os perigos que estão lá fora não podem abalar a nossa estrutura enquanto cristão. Não pode nos abalar. Tudo isso que nós estamos vendo, queridos, tudo isso é fruto de sementes que foram plantadas há anos lá atrás. E hoje é o dia da colheita. Hoje estão colhendo. Porque a palavra do Senhor, ela diz em Gálatas 6, versos 7 e 8, ela diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, não se zomba de Deus, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, isso é lei. O que você plantar, você vai semear, por quê? O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o que, irmãos? Corrupção, não é isso que estamos vendo, sim ou não? Planta-se corrupção, colhe-se corrupção. O que mais? Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que você tem plantado? É para você pensar. Eu gostaria de levar a igreja nesta manhã a pensar, levar você a pensar. Hoje nós colhemos o que foi plantado ontem, irmãos. E por ser um povo que olha com olhos espirituais, nós não podemos negar, em hipótese alguma, que nós estamos cercados por forças malignas. Existe. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Porém, a Bíblia, a palavra do Senhor me garante que os anjos do Senhor acampam onde? Ao redor, irmãos. Então, aonde você está, os anjos do Senhor estão acampados ao redor. E é exatamente isso que o pastor falou hoje de manhã. Se você fica em casa, os anjos ficam lá. Então, se você sai para a rua, os anjos vão contigo. Você está entendendo isso, amado? É exatamente isso. É exatamente isso que o Senhor está ministrando a nós. Nós vivemos numa batalha espiritual e nós não somos cegos com relação a isso. A palavra do Senhor em 1 Pedro 5,8 já registra isso. Diz a palavra do Senhor, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, não é isso? Como o leão que ruge procurando alguém para devorar.
Nós queremos viver uma vida espiritual com integridade, irmãos, mas existem forças trabalhando contra isso, trabalhando ao contrário disso. Mas nós queremos viver uma vida íntegra com o Senhor. A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, verso 11 ao 13, fala exatamente sobre isso. Revestivo de toda o quê? Armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Você já leu esse texto, irmão? Quantos já leram esse texto? Você já leu? Você já parou para pensar nisso aqui? Olha só, volta lá por favor, olha o que diz, para poder revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Aonde? Dentro de casa, com controle remoto na mão. É isso que o versículo diz? Não, querido. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia. Qual é o dia de hoje, irmão? Estamos vivendo um dia mau, mas nós não podemos abrir mão das armaduras que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a armadura. Ele diz para nós nos revestirmos dela para poder resistir o dia mau, para que possais resistir, e depois de teres vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. Amém, queridos? Parece que a gente não lê Bíblia. O fato de ter esquecido um monte de Bíblia ali é resultado de que não lê. Então não basta somente ler, irmãos. Você precisa ler e crer naquele que deixou tudo preparado para você. O Senhor deixou tudo pronto. Ele disse, nós não somos enganados. A igreja do Senhor não é enganada. Nós estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo dias maus, nós não somos enganados. Mas a gente parece que vive uma vida enganada, né? Alienado a tudo isso. Não, eu sei que eu estou vivendo um dia mau, mas peraí, eu vou louvar o meu Deus, eu vou glorificar a Ele, eu vou louvar aquele que me salvou, que me libertou do império das trevas. Ele merece toda a minha adoração e não meu descanso, irmãos. Você está entendendo? Como você está entendendo? Você está entendendo isso? Glória a Deus. Então olha para a pessoa ao seu lado e diz assim, hoje à noite eu te espero aqui. Pode falar, irmão. Alguém deve ter dito assim, eu não, pastor, o bicho está pegando lá perto de casa. Então você não entendeu nada. Está perdoado que você não ouviu. Amados, nós vivemos momentos delicados. E o diabo ele usa estratégia para nos desequilibrar. Nós estamos percebendo isso. Muita gente desequilibrada. As pessoas vivem temerosas. Isso tudo por quê? Porque, irmãos, é como eu acabei de lhe dizer, nós vivemos momentos delicados e o diabo ele usa estratégias para nos desequilibrar. Nada acontece por acaso, irmãos. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus ele diz, olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas o que nós não podemos nos esquecer é que o diabo também trabalha. Ele trabalha incansavelmente. Ele trabalha. E se ele trabalha, eu tenho que confiar no meu Deus que está comigo todos os dias da minha vida. Eu tenho que confiar em Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele está comigo todos os dias da minha vida. Em meio a todo esse caos, Deus quer que nós vivamos uma vida segundo a sua palavra, irmãos. Segundo a palavra. O que falta para a igreja? A palavra. Então não tem sido pregada a palavra? Sim, a palavra é pregada. Mas eu não sei se os seus ouvidos estão abertos para ouvir. Eu não sei. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que tem ouvidos, o quê? Ouça. É para quem tem ouvidos. Se ele diz que é para quem tem ouvidos, é sinal que tem uns que não tem. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz a palavra do Senhor. Nós temos ouvido palavras nesse altar. Palavras, querido, que tem sido revelado para nós, dizendo que Deus está conosco, nosso Deus, Ele é o nosso general de guerra, Ele que vai à frente das batalhas. Aí chega e desanima. Tem medo de tudo. Amado, eu quero ler com você um outro texto.
Saiba, queridos, que o diabo ele vai tentar sempre roubar tudo que Deus tem plantado no teu coração. Eu sempre digo que não há interesse nenhum nele em saber se você comprou um carro zero ou não. Isso não interessa para ele. Se você ganha 10 mil reais por mês ou se você ganha apenas um salário mínimo, também não interessa para ele. O que o diabo quer, querido, é destruir o quanto você tem de Deus dentro de você. É isso que interessa a ele. O quanto você tem de Deus aí dentro. Você entende? É isso que interessa. Não, pastor, mas ele vai destruir a minha vida financeira. Irmãos, ele até pode fazer isso. Porém, o que mais interessa a ele é minar a tua fé. Destruir a sua fé. É colocar no seu coração exatamente esses impedimentos. Tudo que aquilo que ele tenta colocar no nosso coração para nos impedir a adorar o Senhor, a estar com Deus. É isso que interessa a ele. E nós precisamos estar atentos a isso, para que não venhamos a ser levados pelas astutas ciladas do diabo. Porque ele vai continuar, irmãos. Você ficando em casa, você louvando, ele vai continuar sendo diabo, não vai deixar de ser diabo por isso. Ele vai continuar te tentando, é lá na sua casa, é aqui. Aí você fica em casa, não, agora eu vou ficar em casa, ele vai te tentar lá, é briga familiar. Você está entendendo? De alguma forma ou de outra, você vai para onde agora? Para onde você vai? Se vir para a igreja tem medo, se ficar em casa é um terror, e agora? Vou para onde? O que eu vou fazer da minha vida? Só resta uma coisa, querido. Confie no Senhor. Só isso. Confie no Senhor. Eu quero ler um outro texto para levar você a pensar um pouco mais adiante. Mateus capítulo 12, no verso 22. Quero fazer um paralelo com isso aqui, irmãos. Capítulo 12, verso 22 ao verso 28. Diz a palavra do Senhor assim: então lhe trouxeram o endemoniado, cego e mudo. Espera aí, é isso mesmo. Isso. Cego, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E a toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônio, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividindo está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus está dizendo para nós, irmãos, ele diz que o diabo ele não luta contra si mesmo. Ele não pode lutar contra si mesmo, porque se Satanás ele luta contra si mesmo, o reino dele estará dividido entre si. Então ele nos dá um alerta. Jesus ele está revelando que todos os ataques de Satanás, ele tem um endereço certo. Ele tem uma direção certa. Tudo que ele tenta com endereço. Mas muitas pessoas, irmãos, por causa da liberdade que tem, e é isso que eu quero tratar nessa manhã, por causa da liberdade que tem, estão presos nos seus próprios interesses, e essa é uma outra armadilha do diabo. Outra armadilha dele. Eu vou explicar melhor. Ser livre, fazer o que eu quiser fazer, é o desejo de muitos, sim ou não? Você não gosta de ser livre? Eu quero ser. Agora então vai começar aí começou, né, uma novela com esse tema. Liberdade, o que? Liberdade. A liberdade, ela tem provocado muitos males na vida de muitos cristãos. Tem provocado muitos males na vida de muitos líderes, muitos ministros. Tem sido derrotado por causa da liberdade. O diabo, querido, ele desamarrava
né, que diz a palavra do Senhor, que ele amarra um e ele fere mais o outro. O que nós vamos observar aqui é exatamente isso. Muitos líderes estão presos pela sua própria liberdade. O tempo, amado, o que ele tem feito hoje nesse mundo, o que ele tem levado as pessoas a cair, é cair na sua própria liberdade. E se nós olharmos essa palavra que nós lemos, o que acontecia, o que estava acontecendo exatamente com aquele jovem? O que estava acontecendo? Ele se feria por si só. Jesus disse que o diabo ele não pode lutar contra si mesmo, então ele usa desses artifícios para nos combater. Desde o jardim do Éden, irmãos, Satanás ele se levanta para abalar a nossa comunhão com Deus. O que ele deseja, na verdade, é apagar o fogo de Deus que há em nós. E olhando para essa palavra lá em Marcos que nós lemos, capítulo 5, a palavra de Deus, ela fala de um homem dominado por uma força maligna e que ninguém poderia dominá-lo. Nós lemos o texto do capítulo 5 de Marcos, verso 2 ao 5, que diz assim a palavra do Senhor: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, o quê? Um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Mesmo amarrado, ele conseguia se soltar e não havia ninguém que pudesse prendê-lo. Eu não sei se você já viu alguém possesso de espírito imundo, mas ele cria uma força, irmãos, fora do normal. Nós que já tivemos vamos dizer, esse encontro, né, de ter que expulsar um demônio de alguém, eu não sei se você já passou por isso na sua vida, mas, irmãos, a pessoa ganha uma força que ela consegue dominar 2, 3 homens. Eu sei disso porque vocês sabem que eu fui filho de uma espírita. A minha mãe, ela era muito magrinha, mas, irmãos, ela quando estava dominada por um espírito imundo, ela tomava uma força ao ponto de conseguir levantar um homem no colo, de tão forte que ela ficava. E isso acontece mesmo. Ninguém conseguia dominar esse homem, ele sofria acorrentado, ninguém tinha essa capacidade de dominá-lo. Pessoas dominadas por demônios, elas são assim, elas ganham uma força fora do normal. Mas o que acontecia com aquele jovem, irmãos? Diz a Bíblia que ele quebrava as correntes. Então, os demônios que o dominavam faziam isso. Quebrava as correntes daquele jovem, mesmo sendo forte, mesmo sendo uma pessoa musculosa, certamente ele no estado normal, ele não conseguiria quebrar aquelas cadeias. Mas dominado, o diabo o tornava invencível. Vamos pensar um pouco, irmãos. Se Satanás não luta contra si mesmo, por que os demônios queriam libertar aquele jovem? Essa pergunta ficou na minha cabeça. Por que ele queria libertar? O certo seria aprisioná-lo, não é isso? O certo seria manter aquela pessoa em cadeia, manter em prisão, impedir que ela fosse livre. O propósito de Satanás é exatamente esse, é manter preso e não solto. Esse é o propósito. Mas por que acontecia isso com esse jovem? Muitas pessoas estão vivendo assim, irmãos, acorrentados, amarrados, impossibilitados. Jesus, ele entrou em uma sinagoga, em certa ocasião, ele encontrou uma mulher com um espírito maligno, que também a aprisionava. Observe o que aconteceu. Capítulo 13 do livro de Lucas, verso 10. Ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Acompanhe comigo. E veio ali uma mulher possessa de quê? Um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se.
vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? A quem Satanás trazia presa há quantos anos, irmãos? 18 anos. Então a Bíblia relata que Satanás a mantinha presa por longos anos. Aí eu retorno uma pergunta: por que o diabo aprisionou um e manteve o outro solto? Pense nisso. Essa mulher estava livre. Essa mulher estava presa, perdão. E aquele jovem, ele queria manter livre. Por que isso? Há momentos, queridos, em que o diabo prefere manter presa. Mas há outros momentos em que ele prefere manter solto, manter livre. Com que intenção ele quer manter livre? Para que ele caia e se fira cada vez mais. Se há uma coisa perigosa na nossa vida, irmãos, chama-se liberdade. O meu pai já dizia o seguinte, dizia assim: filho, se é uma coisa que você tem de precioso, porém perigoso, é a sua liberdade. Porque se você não tomar cuidado, você pode perder a sua liberdade em frações de segundo. E é uma verdade. Você vem pela rua tranquilamente com o seu veículo, atravessa alguém, você atropela, acabou a sua liberdade ali. É rápido. É rápido. Isso acontece, querido, de uma forma imediata. Então nós temos que tomar muito cuidado com a liberdade. O desejo de Satanás era que ele se autodestruísse com a sua própria liberdade. Olha a intenção dele, irmãos: mantê-lo livre para que ele se ferisse. A Bíblia diz que ele, ao ponto em que ele se libertava, ele se feria nas pedras. E essa era a intenção de Satanás, que ele se autodestruísse. Com liberdade, ele mesmo iria se ferir com as pedras. Nós que somos servos de Deus, nós lutamos para ser livre, irmãos. Você precisa permanecer livre. Entende, querido? Livre, é livre. O Senhor nos libertou, nós somos livres. Nós somos libertos pelo Senhor, mas nós não pensamos em nenhum momento dos perigos de sermos livres. Nós não pensamos nisso. E por isso muitas vezes nós tocamos a nossa vida de qualquer maneira. Confundimos a liberdade que temos com a libertinagem. Nós confundimos a liberdade. O Senhor nos libertou. Você é liberto, amém, irmãos? Cuidado com aquilo que você está fazendo com a sua liberdade. Cuidado. Muito cuidado com a tua liberdade. A liberdade, ela tem aprisionado muitas pessoas. E muitos crentes são prisioneiros da própria liberdade. A palavra do Senhor diz que nós somos livres, libertos em Cristo. Nós temos o que? O livre arbítrio, amém, irmãos? Nós temos o livre-arbítrio. Nós somos livres para não pecar. Essa é a liberdade que nós temos. Você foi livre, liberto pelo Senhor para não pecar. Mas somos prisioneiros de Cristo, estamos presos nele. Amém? Se nós somos prisioneiros de Cristo, tudo aquilo que eu vou agir, fazer na minha vida, eu vou fazer segundo a vontade daquele no qual eu estou preso. Então eu preciso entender qual é esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio que eu tenho é para não pecar, é para não errar contra aquele no qual eu estou preso. Qualquer coisa que eu cometer de deslize, que você cometer de deslize, você está pecando contra o próprio Deus. Entende, irmãos? Então nós somos livres, nós temos uma liberdade para não pecar. Por isso você não bebe, você não fuma, você não cheira, porque todos esses que cometem isso são prisioneiros do pecado.
não se adultera. Amém, irmãos? Por quê? Porque eu sou livre. Eu sou livre para dizer não. Essa é a liberdade que nós temos. Nós somos livres para dizer não ao pecado. Muitos, por causa da sua liberdade, estão presos nos seus próprios interesses. Quantas pessoas, querido, por liberdade caíram por causa da liberdade, começaram a fazer coisas que não condizem com a própria palavra daquele no qual nós somos prisioneiros. O próprio apóstolo Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo, estou preso nele. E se eu sou preso nele, eu sou livre. Você entende a inversão? Se você é preso em Cristo, você é livre. Livre para quê? Para não errar, para não pecar, para não cometer deslize. Somos livres pelo Senhor, libertos por Cristo. A liberdade tem provocado muitos males na vida de muitas pessoas, irmãos. Muitas pessoas têm sido levadas por essa liberdade e têm errado, têm pecado por causa dessa liberdade. O diabo, ele desamarrava aquele homem para que ele se ferisse mais e mais e mais. Quanto mais você se sente livre, mais perigo há na sua vida. Por isso que eu lhe convido nesta manhã: saia daqui prisioneiro de Cristo. Saia daqui e diga: Senhor, eu quero estar preso em Ti. Porque se eu sou prisioneiro nele, eu penso 3 vezes naquilo que vou fazer. Porque eu não sou livre para fazer o que quero. Você não é livre para fazer o que quer. Nós confundimos esse livre-arbítrio. A Bíblia diz que tudo me é lícito, então tudo me é livre. Porém, tudo aquilo que eu tenho liberdade de fazer, não me convém. Entende, queridos? É isso que o Senhor está ministrando ao nosso coração, para nós tomarmos muito cuidado com a nossa liberdade. Muitos líderes estão presos pela sua própria liberdade, e o diabo, ele tem facilitado muito o caminho do erro, ele tem facilitado o caminho da infidelidade, ele tem facilitado muito o caminho da desobediência, da falta de amor. Como ele tem facilitado isso? E por causa dessa liberdade, as pessoas estão caindo exatamente nisso, na infidelidade, na desobediência, na falta de temor a Deus. Por se sentir completamente livre. Eu quero lhe dizer: você não é livre, você é prisioneiro em Cristo Jesus. E se você está preso em Cristo Jesus, a sua liberdade não pode ser uma libertinagem. Você pode ser livre para não errar. Eu sou livre para dizer não. Entende, querido? Livre para dizer o quê? Não. Jovem, você é livre para dizer não. Mas pastor, tem um detalhe: eu arrumei um gatão agora e o gatão ele está numa insistência comigo. Você é prisioneira da carne ou você é livre em Cristo? Porque se você é livre, você tem liberdade em Cristo, você é livre para dizer não. Entende isso, amado? Não. Mas pastor, se eu não for, se eu não me igualar, a galera vai me deixar de lado. Amém, irmãos? Você é livre para dizer não. Livre. Livre para olhar para o pecado e falar: não quero. Quando você cede ao pecado, é porque você é prisioneiro da carne e não de Cristo. Porque se você é prisioneiro de Cristo, você nega a sua carne. É difícil? Sim, porque a carne não se converte. É difícil. Mas nós podemos lutar contra isso. Podemos lutar contra o pecado. Você pode lutar contra o pecado. O diabo tem dado a muitas pessoas uma falsa liberdade, e elas estão fazendo o que não se deve fazer, irmãos. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2, 16 a 17, olha o que diz a palavra do Senhor: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia. Olha o alerta de Pedro: a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus,
tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Viva como servo de Deus. Viva como servo. Não viva como servo da carne, mas viva como servo de Deus, servindo única e somente ao Senhor. Quanto mais liberdade se tem, amados, mais propício a se afastar de Deus você estará. Quanto mais livre você pensa que é, mais propício ao pecado você estará. Quanto mais você tem a tua plena consciência de que você é prisioneiro de Cristo, mais longe do pecado você estará. Você está entendendo o que Deus está tratando contigo e comigo nesta manhã? Tratando com a igreja, porque o Senhor te ama, irmãos. O diabo sabe da liberdade que nós temos e ele vai facilitar o caminho das pedras. O caminho da liberdade é esse, é o caminho das pedras. Ele liberta, ele dá liberdade para que se fira. Muito cuidado. Seja você, nessa manhã, um verdadeiro prisioneiro de Cristo, dizendo: Senhor, eu estou amarrado em Ti. Eu sou um com o Senhor. Eu não posso fazer nada que a minha cabeça me orienta a fazer, que o meu coração deseja, mas eu faço tudo aquilo que o Espírito de Deus me diz que eu devo fazer. Porque aquele que é prisioneiro em Cristo, querido, quando você vai cometer um erro, um deslize qualquer, o Espírito de Deus que habita em você, ele coloca o dedo lá na campainha do teu coração, e aquilo parece que faz um barulho na nossa mente. Vai dizer: cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com o que você vai fazer com a sua vida. Cuidado com o que você está fazendo com a sua carne. Cuidado com as suas motivações. Cuidado com essa liberdade, querido. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Ele usa a nossa força muitas vezes para nos enfraquecer. Para se manter verdadeiramente livre, nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Para se manter livre, você não pode abrir mão do temor a Deus. Você não pode abrir mão, querido, da misericórdia de Deus. Dizer para o Senhor nessa manhã: Senhor, eu careço da Tua misericórdia, Senhor. Eu careço da Tua misericórdia para entender nesta manhã que eu não sou livre para tomar qualquer decisão, aquilo que eu desejo fazer no meu coração. Porque, seja sincero, irmãos, olha que sol lindo está lá fora. Não está assim ou não? Qual é o desejo da tua carne? Não é estar aqui ouvindo o pastor pregar. Não, querido, a tua carne deseja o sol. Está lá fora. Não é isso? Mas quando nós somos prisioneiros em Cristo, nada disso nos interessa. O que nos interessa é Jesus. Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. É Ele, é dele que nós precisamos e carecemos, é dele. Quando você estiver sozinho, querido, peça a Deus: Senhor, eu preciso da Tua presença, da Tua misericórdia, porque sozinho nós não somos o que somos aqui dentro. Nós somos diferentes. Quando você estiver lá fora, peça a Deus: Senhor, eu careço da Tua misericórdia, eu careço da Tua presença, Senhor, porque eu estou lá fora, eu estou sozinho. Eu estou no meu trabalho, Senhor, eu estou sozinho. E eu preciso, Senhor, eu preciso da Tua graça para entender que aqui no meu trabalho eu não sou livre para fazer o que quero. Aqui na rua eu não sou livre para fazer o que eu quero. Ainda digo mais: na igreja você não é livre para fazer o que você quer. Você entende, querido? Não é livre. Eu sou livre, eu faço o que eu quero aqui dentro. Não faz não, porque é do Senhor. E a igreja reunida aqui nesse lugar, ela está prisioneira em Cristo, que é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja. Antes de tomar qualquer decisão na sua vida, seja na sua vida enquanto cristão, seja na sua vida ministerial, seja na sua vida profissional, antes consulte ao Senhor, a não ser que você seja livre. Se você se sente realmente livre, eu sou livre, então não precisa consultar a Deus, porque só consulta a Deus aqueles que são prisioneiros em Cristo. Aí consulta e diz: Senhor, qual o caminho que eu devo tomar? Muitas vezes a igreja fica esperando uma decisão.
Precisamos tomar decisão. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Sabe o que o pastor faz, querido? Ele ora. Tem que tomar? Não, peraí. Eu não sou livre. Não sou livre. Eu vou consultar o meu Deus. É assim que funciona. Por isso que às vezes as pessoas olham para a igreja assim, eu queria tanto que fosse diferente tudo isso aqui. Você queria, mas Deus não. Porque consultamos a Deus. Senhor, é isso mesmo. O caminho é esse, por onde eu vou? Por quê? Porque nós não somos livres. Nós não somos livres, nós somos prisioneiros de Cristo. Nós estamos enraizados nele. Você entende, querido? Deus falou muito ao meu coração nessa palavra, amados. Ele falou muito ao meu coração nessa palavra. Quando você tiver liberdade para fazer o que você gosta de fazer, peça a Deus pela sua presença. Olha o que diz Gálatas 5:1, leia comigo. Eu já estou chegando ao final. Gálatas 5:1, diz a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O que mais, irmãos? Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele me libertou, o Senhor te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é o nosso Senhor. A Ele nós devemos toda a nossa satisfação, todas as nossas obrigações, tudo ao Senhor. Senhor, é isso mesmo, Senhor. Eu estou certo. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? A não ser que você não creia que Deus não te revela. Porque Deus revela. Querido, com certeza você já deve ter errado essa semana e certamente Deus colocou o dedinho na tua ferida e falou: não vá por aí. Sabe por que você não pode ir, meu servo? Porque você está preso em mim. Você não é livre para fazer isso. Você pensa que tem essa liberdade, mas você não tem. E sempre que nós vamos contra a vontade de Deus, certamente quebraremos a cara. Dá tudo errado. Eu nunca vi, irmão, mas dá tudo errado mesmo. Sempre que você vai na contramão de Deus, dá tudo errado. Nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir à liberdade, querida. Pense na liberdade que o Senhor conquistou para você na cruz do Calvário. Será que o que você tem feito com esta liberdade não tem te lançado nas pedras? Será que o que você tem feito com essa liberdade não tem te lançado no fogo, não tem te ferido? Talvez você esteja aqui nessa manhã ferido por causa de uma liberdade, uma decisão que você tenha tomado na sua vida erradamente, pensando ser livre. E o Senhor te traz aqui para curar, para tratar com você. Nós não estamos aqui a passeio não, querido. Ninguém veio aqui passear. Você entende isso? Ninguém. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe para os seus cuidados. Porque Ele nos ama. Ele ama você. Quando o nosso Senhor, Ele disse: Pai, está consumado, certamente Ele estava nos curando, nos libertando. Pai, está consumado. Ele estava nos libertando do império das trevas. Você não é prisioneiro da carne, querido. Você não é prisioneiro das suas vontades. Nós somos prisioneiros de Cristo. Estamos presos nele. Você entende, amado? Que satisfação saber que a minha vida está nas mãos dele. Quando eu digo que você é preso, é porque ele tem a sua vida assim, na mão dele. Você está nas minhas mãos. E por estar nas minhas mãos, você não faz o que você quer. Deus está te orientando, porque essa semana pode ser uma semana decisiva na sua vida. Na sua vida. Quem sabe você está pronto para tomar uma decisão na tua vida e você veio buscar uma resposta nesta manhã. A sua resposta está do Senhor. Está em Deus. Está em Deus. Saiba, tudo de Deus traz paz ao nosso coração. Você entende isso? Você quer saber se Deus está no negócio? Se teu coração estiver em paz. Para tudo. Vai começar a namorar aquele bonitão.
Se o teu coração está em paz, se o coração da sua família está em paz, se a sua igreja está em paz com isso, querido, a coisa é séria, porque nós somos um só corpo. Se está tudo em paz, Deus está no negócio. Se há tribulação, irmão, é certo isso. Se há uma tribulação, se a família está em guerra, se a igreja... amado, foge, chuta que é laço. Chuta. Porque isso é a liberdade que o diabo está lhe dando para você pecar. E você vai quebrar a sua cara. Aí depois, gabinete pastoral. Para você falar e ouvir o que você não quer ouvir. Porque sabe o que você vai ouvir lá dentro? Deus te alertou e você caiu. Entende, amado? Olha como a coisa é séria. É muito sério. Na cruz do Calvário, Jesus, ele quebrou as nossas maldições. Lá na cruz. E o que você está fazendo com ela? O que você está fazendo com isso? Ele te libertou. E o que você está fazendo com essa liberdade? Seja livre para servir a Deus com a mais alegria. Seja livre para servir a Deus com temor. Seja livre para adorar o Senhor. Seja livre para amar mais. Nós somos livres para não pecar, para não errar. Todos aqui nessa manhã certamente querem liberdade, porque liberdade é bom. É muito bom ser livre, é muito bom não ter ninguém que manda na gente, é muito bom a gente fazer o que a nossa cabeça manda, o que o nosso desejo manda, é muito bom. É muito bom. Você é livre, irmãos. Use essa liberdade para andar com Deus e não na tua carne. Use essa liberdade que o Senhor te deu para andar com Ele, para fazer tudo segundo a sua vontade. Aí você vai entender o que é ser livre em Cristo ou prisioneiro da carne. Você vai entender o que é isso. Quando você fizer tudo segundo a vontade de Deus, você é livre, mas não pode fazer tudo o que você deseja. A liberdade, ela pode te levar para muitos lugares. Inclusive, ela pode te lançar nas pedras. Inclusive, ela pode te ferir. Inclusive, ela pode te matar. Inclusive, ela pode te mandar para o inferno. A liberdade pode fazer isso. Cuidado com o que você está fazendo, com a liberdade que o Senhor conquistou para você na cruz do Calvário. Nós somos soltos nesse mundo, amado, e nós precisamos da misericórdia de Deus para dizer: Senhor, eu quero permanecer preso no Senhor, prisioneiro em Cristo. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Peça a Deus nessa manhã: Senhor, eu preciso de sabedoria para usar essa liberdade no qual o Senhor me confiou. Eu preciso ter sabedoria, Senhor. Preciso aprender a conduzir a minha vida. Conduzir a vida. O que mais o diabo deseja é acabar, é apagar o fogo que o Senhor plantou no teu coração. Apagar o fogo do Espírito, irmãos. Por isso que às vezes a gente olha para as pessoas parecem que estão frias, sabe? Mas que essa manhã o Senhor acenda o fogo do Espírito no teu coração. O Senhor acenda esse fogo, querido. O Senhor faça você reviver para Ele. Você deixe de lado essa manhã a tua liberdade e saia daqui prisioneiro em Cristo, dizendo: Senhor, eu quero fazer como Paulo. Porque o prisioneiro, ele faz como Paulo. Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais eu, Senhor, porque eu não vivo mais na minha liberdade, eu não vivo mais na minha carne, na minha vontade, nos meus desejos, mas eu vivo em Cristo. Cristo vive em mim. Você entende, irmão? Olha a grande diferença. Aí você terá dias melhores, a sua família estará melhor, a sua vida será melhor, seu ministério será melhor. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Eu não sei se você precisa, nesta manhã, que o Senhor acenda esse fogo no teu coração. O fogo que foi apagado, querido.
Mas se você deseja que essa chama seja acesa no teu coração, Senhor, eu preciso dessa chama do Espírito no meu coração para me conduzir, porque eu não quero mais ser guiado pelos meus próprios desejos, pelas minhas vontades. Se você deseja isso nessa manhã, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Vamos orar. Quero convidar você a vir aqui à frente. Pastor, eu quero viver segundo a vontade de Deus na minha vida. Eu não quero mais viver a minha vontade. Não quero mais viver na minha vontade, Senhor. Quem sabe você está prestes a tomar uma decisão, amado. E essa decisão pode te levar à morte espiritual. Quem sabe isso está acontecendo e vai acontecer essa semana na tua vida. Quem sabe alguém está buzinando no teu ouvido, jovem, dizendo para você: olha, eu sou o cara para você, eu sou o homem da sua vida. E o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: olha, você não tome decisões sem me consultar. Não tome essa decisão sem me consultar. Sai do teu lugar, vamos orar. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração, queridos, apenas como um ponto de contato. Vamos orar. Pai, nós rendemos louvores a Ti. Glorificamos ao Senhor porque Tu és Deus que cuida, Pai. O Senhor é o Deus que sara. Pai, eu estou diante dos Teus filhos aqui nesta manhã. Ó Deus, renova essas vidas agora, Pai. Renova. Acende, Senhor, o fogo do Espírito nesses corações, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu não sei se há alguma frieza espiritual, Senhor. Se a vida, se as circunstâncias, se a liberdade tenha esfriado esses corações, mas o Senhor, Espírito Santo, acende essa chama, Pai. Acende, Senhor. Pois queremos sair daqui renovado e transformado pelo Teu poder. Pai, abençoa essas vidas. E que eles vivam uma nova vida daqui por diante, apagando todo o passado, Senhor. Não interessa a nós o que foi deixado para trás. O que importa é o que eles farão daqui por diante, Deus. E que eles possam ser conduzidos pelo Teu Espírito, pelo Teu desejo, pela Sua vontade. Abençoa, Senhor, aqueles que têm que tomar decisões e que não sabem por onde ir. Pai, que o Senhor esclareça, traz, ó Deus, traz ao conhecimento dos Teus servos, para que eles não venham errar. Nós confiamos em Ti, Senhor. Eu Te agradeço, Deus, por essas vidas. Sê com eles, Pai. Sê com eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, queridos. Em nome de Jesus. Fiquem firmes. Fiquem firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Pai, a Tua igreja, Pai, que se reúne nesse lugar. Pai, muitas vezes, Senhor, nós tomamos decisões, Pai, pensando que estamos agradando ao Senhor. Senhor, não permita que a Tua igreja, Senhor, venha a errar. Não permita que os Teus servos, Senhor, tomem decisões, ó Deus, que venham morrer ou a matar alguém. Mas que nós possamos estar sendo guiados pelo Teu Espírito, que essa igreja, Senhor, seja reconhecida nesse bairro como a igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos levantar a nossa cabeça, Senhor, andar com a nossa cabeça erguida, em nada ter que nos envergonhar, mas sim, Senhor, nos orgulharmos de ter o Senhor como nosso Deus, o nosso guia, o nosso orientador. Muito obrigado pelo Teu povo. Obrigado por tudo nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Louve o Senhor.